Boa tarde, Gustavo Martins. Boa tarde, Gustavo Pierre, Levi. Boa tarde, Sandro. Boa tarde, Sofia. Boa tarde, Thaís. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, professor. Estou bem. Antes de dar prosseguimento, né? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Agora sim. Deixa eu achar aqui. Apostilinha. Vejam se vocês estão enxergando aí na tela. Está dando para enxergar aí? Sim. Sim. Estou bem. Lá na página 16 ficaram alguns exercícios, né, para vocês fazerem. Lembram deles? Sim. Tá aqui, Sim. vamos corrigir esses exercícios aí da página 16. Então, no primeiro exercício, ele pede que complete as lacunas com as palavras adequadas. No item A, átomos, né, os átomos de maior estabilidade eletrônica são os gases nobres, pois têm 8 elétrons na camada de valência, com exceção do hélio. O hélio ele só tem 2 elétrons na camada de valência, então, como gás nobre, né, ele só tem uma camada eletrônica, portanto, adquire já sua estabilidade, com a camada completa. Né? No item B, nos compostos moleculares, os átomos se unem por ligações covalentes. Então, ligação covalente, compartilhamento de par de elétrons, está aqui, né? Então, se ligam pelo compartilhamento de elétrons. Nós temos os átomos dos não metais, né? Não metal se ligando a não metal. No item C, na ligação iônica, um átomo perde elétrons e se transforma num cátion, enquanto o outro átomo ganha elétrons e se transforma num ânion. Então tá aí a ligação iônica. Eu tenho um metal perdendo elétrons, formando um cátion, e o não metal ganhando esses elétrons e formando o ânion. No item D, os átomos dos metais têm tendência a perder elétrons, e os átomos dos não metais têm a tendência a ganhar elétrons. Tá aí as tendências dos átomos de metais e não metais. Né? O segundo exercício, ele pede aqui a fórmula N, tripla ligação covalente, e indica que os átomos de nitrogênio estão compartilhando 3 pares de elétrons. Então está aqui, alternativa E. É uma ligação covalente tripla. Cada nitrogênio que tem 5 elétrons de valência precisa de mais 3 elétrons para completar o octeto. Eles se ligam entre si através de uma tripla ligação, onde 3 pares de elétrons são compartilhados. No exercício 3, com base no número de elétrons da camada de valência dos elementos hidrogênio, número atômico 1, oxigênio, número atômico 8, e nitrogênio, número atômico 7. Complete as informações do quadro. Então, vamos lá. O gás hidrogênio, que é a substância, fórmula molecular H2, tá? Molécula de gás hidrogênio. A composição, 2 átomos de hidrogênio nessa molécula. A fórmula eletrônica, um hidrogênio compartilhando um par de elétrons com outro hidrogênio. A fórmula estrutural, então eu tenho aqui a barrinha representando a ligação covalente entre esses átomos de hidrogênio. E o número e tipo de ligações, eu tenho uma ligação simples, uma ligação covalente simples. Para o gás oxigênio, a fórmula molecular O2, eu tenho na composição 2 átomos de oxigênio. A fórmula eletrônica, eu tenho aqui os 2 átomos de oxigênio, né, compartilhando 2 pares de elétrons entre si. Eu tenho aqui, então, a fórmula estrutural, oxigênio, fazendo a dupla ligação com outro oxigênio. E o número e tipo de ligações, eu tenho uma ligação dupla. No caso do gás nitrogênio, eu tenho a fórmula molecular N2, a composição
2 átomos de nitrogênio. A fórmula eletrônica, eu tenho os 2 nitrogênios, cada um com 5 elétrons de valência. Eles fazem o compartilhamento de 3 pares de elétrons. Cada um fica com 8 elétrons de valência. Ganha estabilidade. Fórmula estrutural. Um nitrogênio, ligação com outro nitrogênio. Então, um tipo de ligações, uma ligação. Completamos aí o quadrinho. Posso ir adiante aqui, pessoal? Pode. O exercício 4 pede que observe as moléculas de água, gás carbônico e oxigênio, respectivamente. Então, aqui eu tenho a molécula de água, a primeira. Eu tenho aqui a molécula do gás carbônico, a segunda. E eu tenho a terceira molécula, que é do gás oxigênio, a terceira. Aí, vamos completar aqui o que ele pede, né, em relação a essas representações. No item A, o número de átomos. Então, na molécula 1, eu tenho 3 átomos. Eu tenho um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio. Na molécula 2, do gás carbônico, eu tenho 3 átomos. Um de carbono e outros 2 de oxigênio. Na molécula 3, eu tenho 2 átomos de oxigênio. A quantidade de elementos químicos no item B. Então, na primeira molécula, eu tenho 2 elementos químicos, oxigênio e hidrogênio. Na segunda, eu tenho 2 elementos químicos, oxigênio. E na terceira, eu tenho um elemento químico apenas, né? O nosso oxigênio. No item de substância, se é simples ou composta. A molécula 1 é uma substância composta, porque tem átomos de 2 elementos químicos diferentes. Né? A substância 2 também é composta, tem átomos de 2 elementos químicos diferentes, tem átomos de um único tipo de elemento químico. O tipo de ligação. Eu tenho oxigênio e hidrogênio, então ligação entre valente na molécula de água. Na molécula de gás carbônico, CO2, né, eu tenho também a ligação covalente dupla, porque eu tenho átomos de não metais interagindo, né? E a terceira também é uma ligação covalente dupla, porque eu tenho 2 átomos de não metais se ligando. Então, as 3 são substâncias moleculares, né? Formadas por moléculas. E no item E, o número e o tipo, simples, dupla ou tripla, de ligações químicas. Então, na primeira molécula de água, eu tenho 2 ligações simples. Na segunda molécula, eu tenho 2 ligações duplas. E na terceira molécula, eu tenho uma ligação dupla. Tranquilo aqui, pessoal? Posso passar? Pode. Vamos lá para o exercício 5. Tá. O exercício 5, né, ele diz o seguinte. Na tabela periódica, com tendência de doar e outros de receber elétrons. Complete. Ambos os elementos desses grupos de receber ou de ganhar elétrons. Represente também a carga de cada íon correspondente. Eles estão no grupo 1, portanto, eles têm um elétron de valência. A tendência é que os metais alcalinos percam um elétron. Perdendo um elétron, eles vão assumir a carga 1+. Vão formar cátions, né? Metais, tendência. Metais ali, 2 elétrons de valência. A tendência. E perdendo esses 2 elétrons, eles vão assumir a carga 2+. O grupo está lá no grupo 13 da tabela periódica. 13 ou 3A.
tem 3 elétrons de valência. A tendência é de perder esses 3 elétrons e formar um cátion de carga 3+. Já no grupo do nitrogênio, está no grupo 15 ou A da tabela periódica. Portanto, eles têm 5 elétrons de valência. E para que eles completem o octeto, eles já são não metais, né? Eles vão, então, ganhar 3 elétrons. Com os 5 que eles tinham, ganhando 3 elétrons, completam o octeto e, ganhando elétrons, assumem a carga 3-. Vão formar ânions. Lá nos calcogênios, que são os elementos do grupo 16 ou 6A, terão 6 elétrons de valência. Para completar o octeto, vão ganhar 2 elétrons e vão assumir a carga 2-. Formarão ânions de carga 2-. Já os halogênios, que estão no grupo 17 ou 7, ganhem um elétron para completar o octeto e, dessa forma, assumindo a carga 1-. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo. Sim. Então, vou passar aqui para o próximo exercício. Aqui o exercício 6. Com o esboço da tabela periódica, localize os elementos magnésio, potássio, alumínio. Então é só você pegar a tabela periódica e o magnésio está aqui, grupo 2 ou 2A, terceiro período. O potássio está no grupo 1, aqui no grupo 1 e no quarto período, potássio. O alumínio está no grupo 13 ou 3A e está no terceiro período, terceira linha da tabela periódica. O oxigênio é um calcogênio, está no grupo 16 ou 6A, segundo período, segunda linha da tabela periódica. O flúor e o cloro, um aqui abaixo do outro, né? 7A, são halogênios. O flúor está no segundo período, segunda linha, e o cloro no terceiro período, terceira linha. Então, estão aí localizados. Aí ele pergunta no item A: qual a localização, grupo e período de cada elemento? Acabamos de falar aqui, né? Então, está aqui o magnésio, grupo 2, metais, né? Metal alcalino, terroso, terceiro período. Potássio, grupo 1, metal alcalino, quarto período. Alumínio, grupo 13, está no terceiro período. Cloro, grupo 17, halogênio. Grupo 16, calcogênio, segundo período. E o flúor, grupo 17, é um halogênio, no segundo período. No item B, classifique-os em metais ou não metais. O magnésio é um metal alcalino terroso. O potássio é um metal alcalino. O alumínio é um metal. O cloro é um não metal. O oxigênio também um não metal. E o flúor também um não metal. No item C, ele pergunta: de acordo com o grupo em que se encontra, indica o valor da carga de cada um dos íons formados por esses elementos. Então, sabemos que o magnésio, que está no grupo 2, metal alcalino terroso, vai perder 2 elétrons e vai assumir carga 2+. O potássio, que é metal alcalino, está no grupo 1, vai perder esse elétron e assumir carga 1+. O alumínio, que está no grupo 13 ou 3A, tem 3 elétrons de valência, vai perder esses 3 elétrons e assumir a carga 3+. O cloro, que está no grupo 17 ou 7A, vai ganhar um elétron para completar assumir a carga 1-. O oxigênio é um calcogênio no grupo 16 ou 6A, tem 6 elétrons de valência, vai ganhar 2 elétrons para completar o octeto e assumir carga 2-. O flúor, um halogênio, está no grupo 17
ou 7A, tem 7 elétrons de valência, vai ganhar um elétron para completar o octeto e vai assumir a carga 1-. Represente a fórmula do composto formado pelos elementos magnésio e oxigênio e alumínio e cloro. Magnésio e oxigênio vão fazer ligação iônica. Magnésio, metal, oxigênio, não metal. Magnésio, carga 2+, oxigênio, carga 2-. Como as cargas têm o mesmo valor, eu simplifico, a fórmula vai ficar simplesmente MgO. Primeiro o metal e depois o não metal. Primeiro o cátion e depois o ânion. Alumínio e cloro. Na ligação iônica que eles vão formar, o alumínio tem carga 3+, e o cloro tem carga 1-. Eu faço a inversão desses números de carga, transformando esse número de carga em índice, invertido um para o outro. Então, o 3+ do alumínio vai descer como um índice 3 para o cloro, e o 1- do cloro vai descer como um índice 1 para o alumínio. Então, a fórmula será AlCl3. Composto iônico. Exercício 7. Considere as espécies químicas Br2 e KBr. Dados os números de elétrons na camada de valência, do potássio 1 elétron e do bromo 7, explique, justificando, Rapaziada, acho que o senhor caiu, né? Eu tenho certeza. Bugou. Mano, Caiu, meu. o professor caiu mesmo, achava que Ele era. já volta, ele já voltou, volta, ele já volta. voltou aí, pessoal? Opa. Tá terrível essa internet aqui. Tá terrível. Deixa eu ver se eu consigo colocar a apostila aqui. Espelhou aí de novo para vocês? Tá dando para ver a apostila aí, turma? Eu não tô vendo a apostila. Não tá, não, professor. Não tá vendo? Não. Espera um pouquinho, deixa eu ver aqui. Pode ser. Vamos tirar, compartilhar de novo. Vamos lá. Um pouquinho. Difícil aqui, né? Agora quem caiu foi o positivo on. Espera um pouquinho que eu vou... tentar compartilhar de novo. Não consigo abrir aqui, vou ter que abrir o positivo on de novo. O que vai fazer? Espero que ele entre. É só um instantinho. Se não, vejamos. Só um instante, deixa eu tirar aqui. Vamos ver se eu consigo conexão aqui com o positivo on, que estava terrível para hoje. Só um instantinho.
Vamos lá, vamos apertar aqui a manivela, o negócio aqui tá demorado. Hoje de manhã teve o mesmo problema aqui, se anda caindo, ficando fraco, perdendo conexão. O sistema está sobrecarregado, né? Todo mundo em casa usando a internet, aí já viu o que acontece. Guarda só mais um pouquinho, pessoal, que tá... Tô tentando uma conexão aqui no Posigon para voltar a abrir a apostila. Agora tá difícil. Ei, meu Deus do céu. Guarda mais um pouquinho aí, pessoal. Um pouquinho de paciência. Vamos ver se a gente consegue. Vamos lá. Vocês estão enxergando a minha tela aí? Estão enxergando a tela, pessoal? Tá carregando ainda, tá preto pra mim. Tem. Tá, deixa eu ver se eu consigo colocar ela aqui. Porque o sinal caiu novamente. Vamos ver se eu consigo abrir agora. Espero que eu consiga. Estão vendo a tela ali? A minha tela? Agora foi, professor. Agora. Estão vendo aí? Estão vendo que o Eu ainda não tô Posigon está vendo. carregando ele, né? Ah, não, tô vendo. Aí a bolinha girando aí, fica girando, não tem o que fazer, eu tenho que esperar carregar esta bagaça. Infelizmente, está tudo muito sobrecarregado, meu sinal aqui está muito baixo. E a gente fica refém aí do sistema, né? Vamos ver se eu consigo agora ampliar aqui e voltar à nossa correção lá. Aí está. Pessoal, estão enxergando? Sim. Sim. Aham. Vou descer lá para onde nós paramos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Hoje, na primeira aula, na segunda aula do terceiro ano, eu fiquei uns 20, quase 25 minutos fora do ar. Por causa desse problema. Tive que tentar abrir em outro local, não ia. A internet caía. Terrível. Mas faz parte. Paciência. Vamos adiante. Então tá aqui, eu havia parado aqui no exercício 7, né? Então tá aqui. Considere as espécies químicas bromo, Br2, e brometo de potássio, KBr. Dados o número de elétrons na camada de valência, do potássio 1 elétron, ele está no grupo 1, e do bromo 7 elétrons, ele está no grupo 17, explique justificando o tipo de ligação que ocorre entre os átomos de... Bom, entre os átomos de bromo, no item A, formando a molécula Br2, a ligação vai ser a ligação covalente, vai formar uma molécula. Bromo, não metal, ligado a outro bromo, também não metal, vão compartilhar, né, um par de elétrons cada, e aí nós vamos ter aqui a formação da molécula Br2. No item B, potássio e bromo, eu tenho um metal alcalino, né, o potássio, e o bromo não metal. Eles vão fazer a ligação iônica, onde o potássio vai perder um elétron, o bromo vai ganhar esse elétron, potássio forma carga 1+, bromo carga 1-, então a
fórmula do composto vai ser KBr, ligação iônica. No exercício 8, sabendo que o número de elétrons doados e recebidos deve ser o mesmo e que o cálcio doa 2 elétrons e o flúor recebe somente 1, então, ao se ligarem entre si, os átomos de cálcio e flúor, obteremos uma substância cuja fórmula correta é... Bom, essa é uma substância iônica. O cálcio é um metal alcalino terroso, tem 2 elétrons, vai perder os 2 elétrons, ficar com carga 2+. O flúor é um não metal, tem 7 elétrons de valência, vai ganhar 1 elétron. Mas como eu tenho uma proporção de 2 elétrons que o cálcio tem que perder para 1 elétron que cada flúor tem que ganhar, eu vou entrar com 2 átomos de flúor e 1 de cálcio. Fórmula CaF2. Carga do cálcio 2+, carga do flúor 1-, 2+ do cálcio desce como sendo o índice para o flúor, 1- do flúor, o 1 desce para ser o índice do cálcio. Então, eu tenho a fórmula CaF2. Exercício 9. Ele diz, os elementos X e Y têm, respectivamente, 2 e 6 elétrons na camada de valência. Quando X e Y reagem, forma-se o composto XY. Porque se X tem 2 elétrons na camada de valência, é um metal. Vai perder esses 2 elétrons. E se o Y tem 6 elétrons na camada de valência, é um não metal. Tem que ganhar 2 elétrons para completar o octeto. Então, X vai formar carga 2+, Y vai formar carga 2-. Eu simplifico esses números de carga, corto de um, 2+, com 2- do outro, a fórmula vai ficar XY. O exercício 10 diz que da combinação química entre os átomos de magnésio, número atômico 12, e nitrogênio, número atômico 7, pode resultar a substância de que fórmula? Bom, magnésio, grupo 2, terroso, carga 2+. Nitrogênio, grupo 15 da tabela periódica, tem 5 elétrons de valência, vai ganhar 3 elétrons para formar carga 3-. Então, se o magnésio tem carga 2+, e o nitrogênio carga 3-, o 2+ do magnésio desce esse número para formar o índice do nitrogênio. Então, vem o 2 aqui para baixo. E o 3- do nitrogênio desce o número para formar o índice do magnésio. É aquela descida em cruz que nós fazemos as cargas, né? Portanto, a fórmula fica Mg3N2. No exercício 11, ele diz que a maioria das substâncias encontradas na natureza é constituída por um conjunto de átomos ou íons que se mantêm unidos por ligações químicas, formando compostos moleculares, iônicos ou metálicos. Responda às questões propostas, considerando os átomos genéricos de diferentes elementos químicos a seguir. Então, vem aqui um átomo genérico R, de número atômico 12, e outro átomo genérico T, de número atômico 9. Se você fizer a distribuição eletrônica deles, vai perceber que o átomo R é um átomo que se localiza lá no grupo 2 da tabela periódica. E se você fizer a distribuição eletrônica do T, você vai perceber que ele tem número atômico 9, ele está lá no grupo 17, ou 7A. Portanto, R tem carga 2+, e tem carga 1-. Fazendo a inversão dos números de carga, vou perceber então que eu tenho uma fórmula RT2. Portanto, a fórmula do composto iônico RT2. No segundo exercício, o elemento X tem número atômico 8. E se você fizer a distribuição eletrônica dele, vai perceber que ele está no grupo 16, ou 6A. E W tem número atômico 16. Você vai perceber que também ele está no grupo 16 e tem 6 elétrons de valência. Ambos têm 6 elétrons de valência. Se ambos têm 6 elétrons de valência, ambos precisam de mais 2 elétrons para completar o octeto. Então, eles vão fazer uma ligação covalente entre si, porque são não metais, e essa ligação covalente vai ser uma ligação covalente dupla. Portanto, eu terei XW como fórmula desse composto. E aí você responde esses itens aqui, né? O item A, de acordo com a distribuição eletrônica de cada elemento, identifique cada átomo como metal ou não metal. Então, só para vocês terem uma ideia, o átomo R
é o átomo de magnésio, pela tabela periódica, e o átomo T é o átomo de flúor, pela tabela periódica. Para cada caso, indique se a ligação entre os pares é iônica, covalente ou metálica. Então, vimos que no composto 1, a ligação é uma ligação iônica, metal com não metal. E no composto 2, onde eu tenho o oxigênio e o enxofre, eu tenho uma ligação covalente. Represente a fórmula iônica ou molecular dos compostos formados pelos conjuntos 1 e 2. Então, essa fórmula iônica para o composto 1 vai ser RT2 e no composto 2, XW. Exercício 12. Considere os seguintes compostos do enxofre. Então, tenho SO3, um dos poluentes responsáveis pela chuva ácida, Na2SO4, ele é utilizado na produção do papel sulfite, e ZNS, componentes da blenda, minério de zinco. Em relação ao tipo de ligação química que essas substâncias apresentam, é correto afirmar que, bom, vejam só, pessoal, SO3, enxofre não metal, oxigênio não metal. Ligação covalente, composto molecular. Na2SO4, eu tenho metal, sódio, ligado a não metal, enxofre e oxigênio. Quando eu tenho esses elementos, né, eu tenho a ligação iônica, então é um composto iônico. Zinco, metal, enxofre, não metal. Quando eu tenho metal com não metal, eu tenho também a ligação iônica. Portanto, composto 1 é molecular e os compostos 2 e 3 são iônicos. Vamos lá para cima. Questão 13. As figuras abaixo representam esquematicamente estruturas de diferentes substâncias à temperatura ambiente. Então, eu tenho a primeira substância. Eu percebo que os átomos estão grudadinhos uns nos outros, átomos do mesmo elemento. Tá? Essa estrutura, onde eles estão ligados uns aos outros, são formadas por um único tipo de elemento químico. É uma estrutura organizada. E se é uma estrutura organizada, já dá para você visualizar que isso aqui é uma ligação metálica. Os átomos dos metais, né, um juntinho do outro, o mesmo elemento químico. Então, eu tenho aqui uma ligação metálica, uma substância metálica. No composto 2, eu percebo que eu tenho átomos de diferentes elementos químicos, um branquinho maior, o outro cinza menorzinho. Eles estão ligados entre si numa estrutura organizada, numa estrutura compactada. Eu percebo que isso aqui é um retículo cristalino. Esse retículo cristalino, eu percebo que eu tenho um átomo de metal com não metal. Essa é uma ligação iônica. É um composto iônico. E o terceiro quadro, eu vejo essas unidades, né, formadas por essas partículas que são compostas por um átomo de um elemento e outros dois átomos de outro elemento. E eu vejo que elas têm uma certa liberdade aqui, e são unidades que respeitam um padrão, sempre dois átomos de um para um átomo do outro. Isto aqui é uma molécula, então esta é uma substância molecular. Quem que eu vou assinalar, então, como alternativa? Primeiro, tem que ser ligação metálica, composto metálico. Segundo, ligação iônica, composto iônico. Terceiro, ligação covalente, composto molecular. A única alternativa que atende a esses três critérios é, primeiro, sendo ferro, substância metálica, ligação metálica. Segundo, cloreto de sódio, que é o nome da substância NaCl, o sal de cozinha, composto iônico, metal com não metal. E o terceiro pode ser o dióxido de carbono, CO2, um átomo de carbono para dois átomos de oxigênio, substância molecular. Portanto, alternativa D. Muito bem. Deixa eu só desativar aqui o muito bom. Vamos para 14. Ele diz aqui, em uma aula experimental de química, um aluno recebeu 2 frascos. Um deles continha cloreto de sódio e o outro açúcar comum, sacarose.
C12H22O11 para sacarose, a fórmula, né? E o cloreto de sódio NaCl. Recebeu a recomendação de não testar o sabor das substâncias. Para identificar o conteúdo de cada frasco, o aluno dissolveu em água o conteúdo de cada um deles, em seguida testou a condutibilidade elétrica de cada solução obtida. Considere o texto acima e leia as proposições abaixo. Então, o cloreto de sódio é substância iônica, sendo que o cátion sódio tem carga 1+. É verdade. O cloreto de sódio, eu tenho o sódio, metal, o cloro não metal. Sódio no grupo 1 da tabela periódica tem carga 1+. A ligação dele com o cloro, então, ele vai perder um elétron e vai formar, então, o cátion Na+. É verdade. É uma substância molecular e apresenta ligações iônicas entre os átomos. Mentira. A sacarose, se é substância molecular, não pode fazer ligação iônica. Tem que fazer ligação covalente. Não tem nenhuma ligação iônica entre os seus átomos. Está formando uma molécula. Afirmativa 3. A solução que continha cloreto de sódio conduziu corrente elétrica. Verdade. Quando eu pego uma substância iônica e eu dissolvo cátions e ânions. Gente, está difícil hoje. Hoje está difícil. Voltou o sinal aí, turma? Voltou. Porque agora tem que tomar cuidado para não cair de novo positivo. Senão, deixa eu ver aqui. Então, compartilhar. Vamos ver se eu consigo pegar de volta possível. Espelhou aí para vocês? Pra mim Dá tá pra a ver, tela Heitor? preta. Pra Tá mim preta também a tela? Agora Não, apareceu. Agora foi. Apareceu aí? Então, estava aqui na afirmativa 3. A solução que tem o cloreto de sódio, que é substância iônica, dissolvida em água, vai acontecer a dissociação iônica, vai liberar o cátion e o ânion, e quando eu tenho íons elétrica, a solução conduz corrente elétrica. Então, a afirmativa 3 é... Afirmativa 4. A solução que continha sacarose conduziu corrente elétrica? Mentira, não conduz. Por quê? Porque a sacarose é substância molecular. Soltar as moléculas de sacarose, né? Vão ser solvatadas, elas vão se soltar, mas elas não possuem carga elétrica, não passam por dissociação iônica. Então, eu não tenho íons, né, com carga elétrica, então não conduz corrente elétrica, é falso. Afirmativa 5, o cloreto de sódio é um amontoado de cátions, Na+, e ânions, Cl-, conhecido como verdade. Esse amontoado, né, na verdade, de cátions e ânions, segue um padrão de regularidade, um retículo. Opa, galerinha, tudo bom com vocês? Internet caiu de novo.
professor caiu daqui. Aí. Às vezes, Caiu de novo. vamos terminar essa. Daqui a pouco ele volta, gente. Pera aí. Calma aí. Verdade. Vai ver, ele fica 23 minutos fora também aqui, mano. Nem dá, porque já tá quase na hora da próxima aula do Marçal. Pois é. Mas ele já fez as correções das lições que ele passou, das páginas. Ele já fez correção. Legal. Então já tá mais de boa. Gente, vamos bater um papo. Como é que vocês estão? Cadê o Dudu? Papai quer falar com o Dudu. O Dudu? Alô, Dudu? Ô, Dudu? Estão me ouvindo aí, pessoal? Sim. Sim. Tá difícil o negócio aqui, viu? Deixa eu tentar aqui voltar para minha tela. Tá dando para vocês verem aí? Não, Eu não tô vendo. mostrando. Não tô vendo, não. Estão vendo aí ou não? Não. Não. Ninguém não tá conectado aí com ninguém, então deixa eu ver aqui o que eu faço. Então, espera um pouquinho. Vamos ver. Tentar de novo. Maravilha, vai cair esse positivo, quer ver só? Ele já caiu. Deixa eu ver aqui se consigo. Não vou conseguir de novo. Vou ter que abrir novamente. Pessoal, eu vou parar por aqui porque está impossível essa conexão aqui. E nossa próxima aula aí, na quinta-feira, eu retomo essa correção de exercício aqui, tá? Ô, professor, mas você Oi. já corrigiu as páginas que você passou pra gente. Verdade. Você já corrigiu tudo que você passou pra gente fazer. Beleza. Bom, Uhum. eu vou parar por aqui porque essa conexão tá péssima. Eu vou tentar reiniciar o meu computador aqui para ver se isso melhora, mas eu vou ficar caindo toda hora com vocês e a gente vai aqui ficar estressado com isso. Na próxima aula a gente se encontra novamente, então, aí entramos aí no nosso novo assunto e vamos tocar o nosso barquinho. Tá bom, turma? Tá bom, professor. Tranquilo. Desculpa aí o contato ruim, a má conexão aí, mas tá fora do meu alcance isso. Tá bom? Falou. Pessoal, Tá bom, professor. abração, fiquem com Deus. Tchau. Se cuidem aí. Tá bom, professor. Você também. Um Abraço. Tchau, tchau. Tchau. Gente, um abraço. Tchau, tchau.